Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. Maravilha, coisa boa. Que felicidade é poder contar com você do outro lado, fazendo parte da nossa audiência de todos os dias. Eu confesso a você que eu sou um dos homens mais felizes dessa terra. Pode ter certeza. Contar com a sua audiência, com o seu carinho, com a sua participação e ainda também, é claro, com você aí do outro lado sendo facilitador da nossa mensagem. É o nosso programa que está começando agora na TV, no canal 25.1, TV aberta para Grande Fortaleza, para nossa capital Fortaleza, ainda região metropolitana, ao vivo, hein, gente? 25.1 na sua TV. Agora, eu acredito que estou na sala da sua casa, ou quem sabe na cozinha, aonde eu estiver. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Simultaneamente no rádio também, no Rádio FM 98,3 na Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, e é com você que eu tô falando aí, ó. São 86 cidades que são abraçadas através da nossa transmissão via Rádio FM. Então nós vamos muito longe através da TV para esse numeral de pessoas, essa gigante audiência que nós temos, e no rádio 86 cidades recebem o nosso sinal aqui através do FM. Eu digo muito obrigado a você também em casa, no carro, no trabalho, aonde você estiver. Receba um abraço caloroso e a paz do Senhor Jesus. O nosso programa se propõe a levar entretenimento, a melhor conversa, o melhor bate-papo, mensagens inspiracionais, motivacionais, que levam você para uma nova perspectiva quando os nossos amigos sentam junto à mesa e trazem a sua história, não é? Falam de temas relevantes. Nós já recebemos aqui atletas do mundo do futebol, cantores, pastores, professores, médicos, políticos, e através do YouTube também nós estamos ao vivo, rádio, TV e YouTube. O nosso canal no YouTube é o Olhe nos Meus Olhos. Muito obrigado a você que já é inscrito, você que compartilha, que manda aviãozinho no Instagram, que vai no link aí do YouTube, pega, vai no compartilhar, manda no Telegram, no WhatsApp e faz da nossa audiência essa crescente de todos os dias. O programa de hoje está aqui cheio de oportunidade. Eu queria que você ficasse bem atento, aumentasse o volume do rádio agora, porque eu vou fazer a apresentação desse nobre amigo. É um querido que tem a sua vida colocada em favor de multidões, a missão de cooperar. É político, trabalha todo dia, dia e noite, porque assim as redes sociais se apresentam. Quem conhece a sua história sabe também do empenho, da paixão por pessoas e da dedicação que tem por Fortaleza e pelo Ceará, o estado do Ceará, contemplado aí com seus 184 municípios. Tem uma vida que vai ser contada aqui agora, é conhecido no meio da política como aquele que resolve, que é atencioso. Eu estou recebendo com salva de palmas no dia de hoje, deputado Antônio Henrique. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo Renatinho, obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando através do rádio, através da TV, através dos canais de comunicação aqui, dos meus digitais, que são YouTube, enfim. Eu estou muito feliz em poder estar aqui sentado nesta mesa, de frente com você, para conversar um pouco sobre o nosso trabalho, um pouco sobre a nossa história e principalmente poder nos apresentar para essa população que nos assiste. Os telespectadores, os ouvintes, enfim, aqueles que estão do outro lado, que não conhecem a minha história, não conhecem o meu trabalho, mas que terão a oportunidade de conhecer nessa oportunidade que nós estamos tendo muito aqui bom. Hoje, através desse seu programa. Maravilha, eu que fico feliz em você ter um tempo na sua agenda, dispensando aí atenção, gentileza, presteza, de parar outras obrigações e vir aqui cooperar, falar para nossa audiência, porque no dia de hoje eu tenho certeza que tem muitas pessoas que já conhecem você, o seu trabalho, até porque pessoas mandaram um direct para mim dizendo: leva o Antônio Henrique no programa, leva o deputado Antônio Henrique aí. E aí, assim que você teve condição na agenda, você atendeu o convite e hoje está aqui. Eu vou começar como devo começar, para que outras pessoas que ainda não conhecem você, ou que estão tendo a oportunidade de pela primeira vez assistir o nosso programa aqui, elas ligaram a TV e tá o Renatinho do lado recebendo o deputado do estado do Ceará, Antônio Henrique. Eu queria conhecer um pouco mais da sua história. De onde veio, filho de quem, nasceu aonde, se possível lembrar até da maternidade, se você quiser contar, fica à vontade. Esse é o Olhe nos Meus Olhos, sem filtro, e você pode responder, meu amigo. Olha, é um prazer poder responder as suas perguntas. Para muita gente que me conhece hoje conhece o deputado estadual Antônio Henrique,
talvez conheça o vereador Antônio Henrique, que fui vereador por 4 mandatos, mas não conhece a história do Antônio Henrique, que esse ano completa 55 anos. Parabéns. E que chegou em Fortaleza com 12 anos de idade. Olha aí. Eu vim pra cá, eu sou natural do Rio Grande do Norte. Qual cidade? Eu nasci na maternidade, eu sou filho, meus pais tiveram 10 filhos, eu fui o 8º. Dos 10, eu fui o único que tive o privilégio, vamos dizer assim, de nascer em uma maternidade, porque os outros 9 nasceram em casa, como era de costume. Sim. Naquela época. Mas minha mãe deu tempo de chegar na maternidade. Então eu nasci, como você falou da maternidade, muito bom. Eu nasci na maternidade de Martins, no estado do Rio Grande do Norte, cidade de Martins, Rio Grande do Norte. Mas, na verdade, eu sou cresci no sítio Boágua, município de Antônio Martins, que é uma outra cidade, mas que na época não tinha maternidade. A minha mãe foi para a cidade de Martins para que eu pudesse nascer. Rapaz, eu vou fazer uma interferência aqui rapidinho. Quantos irmãos? 10. 9. Você é o número 10, por exemplo. Exato. Né? Na contagem aí. Exato. Você é o mais novo da família? Não? Eu sou o 8º. Tá, o 8º. Lembra do nome de todo mundo, se eu perguntar aqui? Todos, de um por um. Vamos lá, quero ver o desafio então, desses irmãos aí. E eu vou aproveitar para dizer aqui uma curiosidade. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu, e eu dizendo, rapaz, o meu pai, ele era uma pessoa assim, que a gente precisava estudar. Sim. Ele não colocou o sobrenome dele no nome dos filhos. Ele colocou o nome próprio dele em cada um de nós. É o primeiro caso que eu tô vendo. E aí ele pegou o nome da minha mãe. Sim. E colocou no nome das minhas irmãs. Então eu vou dizer para você. Tá. Meu irmão mais velho é Manuel Henrique da Silva. Tá. O Henrique é do meu pai. Tá certo. O nome do meu pai é Henrique Venâncio da Silva. Cabra macho. Então Henrique era o nome próprio e aí virou sobrenome Manuel Henrique. Manuel Henrique da Silva. Tá. Depois veio Adelina, Francisca Luzia de Jesus. Tá. Luzia é o nome da minha mãe, Luzia Maria de Jesus. Então, o meu pai pegou o nome da minha mãe e botou como sobrenome das minhas irmãs. Rapaz. Francisca Luzia. Aí vem depois... Aí eu não sei o porquê que teve um irmão, apenas um, que ele tirou o Henrique. O nome dele é José Maria da Silva. Eu acho que ele estava cansado já de colocar... Não, mas esse deram o terceiro ainda, né? Era. Aí teve a Adelina Luzia da Silva, Adelina Luzia de Jesus, José Maria da Silva, Rômulo Henrique da Silva, olha aí. Eugênio Henrique da Silva, Antônio Henrique da Silva, sim. Jânio Henrique da Silva e Henrique Venâncio da Silva Júnior, que foi o mais novo. Rapaz, e uma irmã que faleceu, o nome dela era Maria Santana. Olha aí. Meu amigo, parabéns pela história da sua família e pela essa desenvoltura do seu pai na assinatura do nome, colocando Henrique para todos os lados aí. Todo mundo é Henrique. É muito bom. E nessa cidade você sai com 12 anos para chegar no Ceará, em Fortaleza. É isso? Ou vai passando por outra região? Não. Tudo começou, primeiro porque o meu pai, apesar de ser um homem pobre, agricultor, ele quis sempre dar uma boa educação para os filhos. E o meu pai, ele conseguiu levar para dentro da nossa casa, lá nesse sítio, uma professora que ela era pago pela prefeitura lá da cidade, lá onde a gente morava, para ensinar não apenas os filhos do meu pai, mas os garotos daquela região ali, do pessoal que morava ali naquela região. Então, essa professora, ela ensinava a primeira, a segunda e a terceira série. Era uma educação que, assim, a gente olhando, infelizmente, era uma educação muito precária. Limitada. Era uma mesa, igual essa que nós estamos, que tinha um banco de um lado, um banco do outro, uma lousa na parede, e a professora fazia o dever para os alunos do primeiro ano. Aí tinha 3 alunos. Agora eu vou apagar e fazer a tarefa atividade do segundo ano. Meu Deus. Isso tudo no mesmo horário. Era tarde, de 1 às 5 da tarde. Agora eu vou apagar e fazer o dever do terceiro ano. E assim foi. Eu fiz o primeiro, fiz o segundo e o terceiro. Quando eu fui fazer o quarto... Deixa eu contar aqui agora que eu achei interessante a história. Você estava fazendo tipo um supletivo, primeiro, segundo, terceiro, numa jornada só da sala de aula? Era, mas não foi supletivo porque não foi em um ano só. Foi nos 3 anos. Eu tô querendo brincar com você aqui, dizendo que quem estava lá tanto recebia o material do primeiro, como do segundo, como do terceiro. Agora, na hora que a atividade era pro primeiro ano, o pessoal do segundo e do terceiro estava fazendo uma outra coisa. E aí depois ela ia fazendo a modificação. Isso devido ao limite, à escassez, à condição.
seja, não tinha professor, não tinha sala de aula, os alunos também não era essa quantidade de aluno comum de outras salas, né? De muitos alunos. Então era 4 alunos para uma série, 4 alunos para outra, 4 para outra. Vamos dizer que uma sala com 15 alunos, você tinha 3 anos ali dentro. Aí quando eu fui fazer o 4º ano, essa professora já não tinha as condições de transmitir o conhecimento para o 4º ano. Aí a gente tinha que sair de casa para estudar na cidade. Da minha casa para a cidade era 10 quilômetros. E a gente caminhava a pé. Então era o caminho, uma vereda. Na verdade, não era uma estrada, era aqueles caminhos que os animais, inclusive, usavam para andar dentro dos matos. Então a gente ia para a cidade para estudar, fazer o 4º ano. E aí a minha irmã veio embora para Fortaleza, minha irmã e meu irmão. E ela viu, a minha irmã mais velha, viu que a gente estava tendo dificuldade para poder crescer na educação. Aí ela disse, mamãe e papai, eu vou levar o Eugênio, a Santana e o Antônio, que era eu, para Fortaleza, com ela que já estava aqui 4. Então ela alugou uma casa e trouxe nós 3, para morar com ela aqui em Fortaleza. Só que aí depois, em seguida, minha mãe adoeceu e o meu pai foi obrigado a vir para Fortaleza com o resto dos 2 irmãos mais novos, porque os mais velhos já tinham vindo na frente. Então a gente veio para Fortaleza para estudar. Mas chegando em Fortaleza, tendo em vista que nós só tínhamos uma irmã que trabalhava aqui numa confecção Guararapes, aqui no Antônio Bezerra, ela era que bancava o aluguel da casa, ela que bancava a alimentação e um bocado de gente dentro de casa para comer. Aí todo mundo teve que trabalhar. Eu fui vender verdura, eu fui vendedor de verdura dos 12 aos 15 anos. Dos 15 aos 18, eu fui empacotador de supermercado. Tudo para sustentar a sua própria história, a família? A minha história, comprar o meu caderno, comprar o meu livro, comprar a minha borracha, comprar a minha roupa. E ainda dar um pouco do dinheiro que eu ganhava nesse trabalho que eu acabo de dizer, ainda dava para minha mãe também colocar comida dentro de casa. Vivendo essa necessidade que vocês passavam ali, quem era o mais sonhador dos meninos, da família, dos filhos? Como é que era? Seu pai estava vendo tudo. Vem pra cá, ele trabalhava quando chegou aqui? Não, meu pai não trabalhou, chegou aqui, o meu pai já chegou aqui com uma certa idade. Sem força, então, sem aquela vitalidade? E ele gostava mesmo, era da agricultura, era do interior, então ele veio quase que forçado para Fortaleza, mas de vez em quando ele ia lá no interior e tudo, mas ele não tinha um trabalho formal. Depois ele botou uma vendazinha de leite, ele começou a vender leite, vendia leite nas casas de porta em porta, aqueles leite pasteurizado, ensacado. Ele ia vender leite, meus irmãos também iam com ele, eu ia vender verdura, e enfim, depois fui ser empacotador. E você falou do sonhador, quem era o mais sonhador? Eu acredito que todos nós tínhamos um sonho. Eu não sei bem o sonho dos meus irmãos, eu sei o meu. Eu sempre gostei muito da política. Eu não sei se você lembra, talvez você é bem mais novo do que eu, mas eu acho que deve ter pego ainda na época do showmício, que tinha os candidatos a governo. No Ceará que apareceram vários artistas, né? Entre Amado Batista, Leonardo, Cirano e Cirino. Zezé de Camargo e Luciano. Então, o que era um showmício? Era uma atração musical boa para atrair a população e o político poder falar para uma grande multidão. E você é de concordar comigo que a grande maioria daquele povo que estava ali não ia para ver o político, ia para o show. Queria ver o artista. Agora, deixa eu lhe dizer que no meu caso era diferente. Eu ia para o showmício porque eu queria ver o político. Que o político ia falar. Eu queria ver ele falar, porque eu gostava da política. Você lembra nessa época quem era o político que se destacava? Em algum showmício desse que você foi? Você consegue fazer aqui uma apresentação? Atenção, hein, gente? Ao vivo, TV, rádio e YouTube. Deputado Antônio Henrique, deputado estadual do Ceará. Nós falamos ao vivo de Fortaleza, pelo rádio, para 86 cidades. Na TV, no canal 25.1. Agora nós vamos muito longe. É Fortaleza, região metropolitana, Grande Fortaleza, e no YouTube não tem limites, em qualquer parte do mundo onde tiver um ser vivente, vai ter oportunidade de participar também junto com a gente aqui. Deputado estadual do Ceará, Antônio Henrique, veio atendendo um convite nosso, contando a sua história. Para quem chegou agora, está ouvindo já há alguns minutos ele falando de como começou a sua chegada, de onde saiu, como foi e como tem sido, não é, durante todos esses anos aqui. Se você quer acompanhar, sei que você chegou agora, você pode ir ao YouTube e vai dar play
play ou então voltar a barrinha lá pro início. Aí você pega toda essa história. Quando não, você continua daqui de onde tá, pelo rádio ou pela televisão, e quando quiser vai ter oportunidade de assistir no YouTube, porque fica salvo e você assiste a hora que você quiser. Eu vou dar oportunidade para voltar com ele aqui. Deputado, estamos agora dentro desse momento, para quem chegou, você já contou uma parte da sua história e estamos agora mostrando a intenção de que aquele garotinho que era vendedor de cheiro verde no meio da rua, saía na missão de querer colocar as coisas em casa para ajudar o pai e a família, trabalhando, tinha um desejo, que sonhava e tinha um desejo, gostava muito de ver comício político, showmício, né? Showmício. E nós vamos para o caminho aqui agora fazendo você uma visita à sua consciência. Qual era esse showmício que talvez tenha marcado você e que era o político e era a atração? Você lembra? Olha, como eu disse para você, a minha motivação de ir para o showmício não era a atração musical. Sim. Era o político que ia falar. Obviamente, eu tinha um lado, sempre quando tinha uma disputa eleitoral, em todas as eleições tem, Sim. eu tinha um lado que eu torcia. Tá. E mesmo que do lado de lá o político estivesse levando a melhor atração. A melhor atração, eu não iria, porque eu não queria fazer público para o adversário. Então, eu me lembro, em 86, quando Tasso Gereissati foi eleito governador do estado de Ceará. Então eu fui para vários comícios do Tasso Gereissati, que na época foi eleito derrotando o Adalto Bezerra, que era o candidato adversário com quem ele estava disputando. Então, Tasso Gereissati em 86, em 88 eu participei e frequentei muitos comícios do Ciro Gomes para prefeito de Fortaleza, e em 90 aí foi o Ciro candidato a governador do Ceará. Então, assim, eu sempre... Estava dentro desse time. Eu era desse time, sem eles nunca saber nem quem era o Antônio Henrique, até porque na época eu ainda era um garoto. É claro que em 90 eu já estava com 19 anos. Ok. Mas um garoto. Mas ainda jovem, frequentando. E como eu disse, eu ia... Porque eu dizia para mim mesmo, desde criança, desde 15, 14 anos, eu dizia, um dia eu vou ser vereador de Fortaleza. Sério? E eu quero ser vereador para trabalhar, para servir o povo dessa nossa região, desse nosso bairro. Legal. E eu quero aprender. Eu ia para aprender como falar, como se expressar. Muito bom. E ouvir o que os políticos estavam dizendo. Enfim, eu tenho um segredo aqui. Um segredo não é segredo, porque eu já mostrei para muita gente. Em 94, quando o Tasso Gereissati foi candidato para voltar para o governo, porque o Ciro estava saindo e o Tasso podia voltar, porque na época não tinha reeleição, então o Tasso ia voltar para o governo, como de fato voltou, eu deixei uma carta escrita à mão no comitê do Tasso Gereissati aqui na Avenida Heráclito Graça, e na carta eu falava toda a minha história, contando a minha admiração e o meu desejo pela política, dizendo que eu já tinha feito, inclusive torcido, trabalhado, apoiado, e eu pedia para o Tasso que ele me ajudasse a realizar um sonho, que o sonho era ser vereador de Fortaleza. Rapaz, você já teve esse momento com o Tasso? Já, mostrei. Essa carta, na verdade, eu fiz ela a punho. Tirei uma xerox aqui no centro, fui deixar a original no comitê para a pessoa lá responsável entregar nas mãos dele. Acho que ele nunca nem recebeu. Isso até disse isso para ele um dia desse. Tasso, acho que você nunca pegou essa carta. Mas eu tenho a cópia dela guardada comigo. Rapaz, então eu peguei essa cópia. Eu peguei essa cópia, tirei uma nova cópia e entreguei para ele nas mãos dele alguns dias atrás. Rapidinho, segura aí. De todo jeito tem uma mensagem aqui muito poderosa com o que você está dizendo. Você tinha um sonho. Sonhador. E por mais que se percebesse a distância daquele político que lá no palanque estava com protagonismo de governador, não é? Talvez quando alguém do outro lado pode estar vivendo a necessidade de acreditar nos sonhos. Porque tem o roubador dos sonhos, que são as situações do dia a dia que vai paralisando a pessoa e a pessoa vai diminuindo a intensidade daquilo que acredita. Mas o deputado Antônio Henrique está contando que logo muito cedo, garotinho, já tinha um sonho, escreveu uma carta, sem saber onde ia chegar esse dia, mas estava focado no que queria. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você deve continuar acreditando nos seus sonhos, insistindo, trabalhando por eles, porque aqui é a prova viva de que um sonho pode sair do papel
quando se coloca amor, paixão, garra, determinação. E aí, com essa carta que você tem como um ato de memória, não é? É um memorando da sua história aí, te alegra o coração toda vez que você vê essa carta e o cumprimento daquilo que você acreditou. Porque você vai ser vereador de Fortaleza, vai ser presidente da Câmara Municipal e a história continua. Só que antes eu quero que você continue falando um pouco mais sobre isso. Pronto. Eu estava até procurando, que eu tenho escaneado ela aqui no meu celular, mas não consegui localizar. E eu ia ler apenas uma estrofe que já está, inclusive, quase que decorada. Eu dizia na carta para o Tasso que um dos meus sonhos era ser vereador, era estar sentado em uma daquelas cadeiras da Câmara Municipal de Fortaleza, iniciando assim a minha trajetória política. Rapaz! E aí eu contava com o apoio dele, porque sabia que precisava de apoio de pessoas influentes, pessoas que tivessem condições de ajudar um garoto como eu, que na época era apenas um sonhador. Intrepidez, você estava tendo aí, autoridade, né? Eu tinha, na verdade, e eu falo isso muitas vezes, a gente tem um programa lá na Assembleia, a Assembleia tem um programa de receber jovens e estudantes das escolas aqui do estado, tanto da capital como do interior. E geralmente a gente é convidado para fazer a recepção desses alunos. E eu conto um pouco sobre a história do trabalho, mas sempre ao final da minha fala, eu conto essa história de quem era o Antônio Henrique antes de ser deputado. E eu digo para eles que eu tinha 2 sonhos. Eu estou falando aqui um sonho de ser vereador, mas eu tinha um outro sonho que eu também vou dizer agora, que era me formar. Porque da minha família, desses 10 irmãos, nenhum dos meus irmãos fizeram uma faculdade. Olha. E eu estudei a minha vida toda em escola pública. E eu pensava em um dia entrar na faculdade. Quando eu concluí o meu ensino médio, que na época chamava 2º grau, eu enfrentei o vestibular umas 4 vezes, na UES e na UFC, que seriam as 2 faculdades, que é as 2 faculdades públicas, que é onde eu poderia estudar. E a única faculdade privada era a Unifor e eu não tinha condições de pagar. Mas aí, por dificuldades que a gente teve ao longo da vida estudantil, eu não conseguia entrar na faculdade. E aí eu guardei o sonho de me formar e fui trabalhar minha vida toda, continuei trabalhando. Aí eu fui caixa de supermercado, depois eu fui trabalhar no Desafio Jovem do Ceará. E aquele sonho de ser vereador começou a crescer. Aí veio a carta, mas a carta não deve ter chegado nas mãos do governador. E aí quando foi no ano 2000, eu me candidatei pela primeira vez. Tirei 1.574 votos e eu não fui eleito. E aí eu continuei trabalhando, Quem foi que motivou você a, no ano 2000, se candidatar? Alguém que disse? Não, a esposa disse? A mãe disse? Não. Quem foi que disse? Vai lá. Como foi? É porque, na verdade, eu já tinha esse desejo. Você tinha uma obstinação. Eu quero ser vereador, eu vou ser vereador. A custa de qualquer coisa, assim. Eu vou pra cima. Eu vou. Então, uma hora vai dar certo. Eu me filiei ao partido, na época era o PPS, me filiei ao partido, e aí frequentei as reuniões do partido, ia sozinho, ninguém ia comigo e tal, mas eu ia para as reuniões, participar de todos os encontros que o partido convocava, e aí fui para a rua, saí pedindo de porta em porta. Eu moro na periferia de Fortaleza, para quem não me conhece, eu sou morador do Parque Santa Rosa. E eu cheguei lá, quando eu, na verdade era Parque São José, depois mudei para o Esperança, depois voltei para o Parque São José, e aí fui para o Parque Santa Rosa. Quando casei, comprei um terreno, construí a minha casa, então eu moro lá até hoje. Então, a minha base eleitoral era trabalhar pedindo voto de porta em porta. Eu chegava para a pessoa e dizia assim: ô, dona Maria, vem aqui. Ela dizia assim: quem é? Não, vem aqui. Aí ela vinha quase que sem querer. Eu sou Antônio Henrique, sou candidato a vereador, estou aqui pedindo o seu voto para poder a gente mudar a história do nosso bairro. Eu quero que a gente eleja um vereador do bairro, tal e tal e tal. Depois de muita conversa, a mulher dizia que sim, dizia que não, e dizia que era mais um que estava ali na porta dela. Você vendia o que nesse tempo? Não, nessa época eu já estava trabalhando no Desafio Jovem. Eu já era, trabalhava na instituição, que era uma instituição dessas ONG que todo mundo conhece, sem recursos, sem dinheiro, sem nada. O Desafio Jovem é reconhecido no Brasil todo e fora do Brasil também. Um trabalho filantrópico de atenção à recuperação de drogas. Trabalhei lá 10 anos ao lado do Dr. Silas Munguba, que é para mim um grande mestre, um grande professor, que me motivou, inclusive, a entrar na... Já tinha o desejo quando criança, e com o trabalho do Desafio Jovem me fez ainda querer ser vereador mais ainda, para poder abraçar essa causa da juventude, dos jovens,
que são dependentes químicos. Eu sabia que na política, a política para mim era uma porta que se abria para fazer muitas coisas boas. Enquanto talvez algumas pessoas pensem que a política é lugar de ladrão, é lugar de gente fazer coisa errada, eu só via a política no lugar de fazer o bem. Muito bom. Eu queria entrar na política, como de fato entrei, pensando em fazer o bem às pessoas, ajudando a comunidade a trazer um posto de saúde, a trazer uma creche, a trazer uma escola, a trazer uma pavimentação para uma rua, para um bairro, enfim, fazer projetos que melhorassem a qualidade de vida do povo. E é exatamente por isso que eu continuo morando no meio desse povo. No lugar de sempre. Porque foi esse povo que acreditou em mim. Legal. Não acreditou Forte, na primeira vez. Assim, obviamente, não foi 1.500 pessoas acreditaram. Boa votação para a primeira vez. Mas não foi o suficiente. A segunda vez eu tirei 2.525 votos. Olha aí. Ainda também não ganhei. E aí eu fiquei assim meio cabisbaixo, pensando até em desistir. 4 anos se passou e você se lançou a vereador mais uma vez, logo depois, cresceu o numeral de votos. Foi. De 2000 para 2004 eu cresci em 1.000 votos. 1.574 na primeira, 2.525 na segunda. O que você escutava? Antônio Henrique, não vai dar certo pra você não, porque você não tem pai político, você não é rico, você não tem... Como é que você vai vencer? O que é que o povo dizia? Eu encontrava isso dentro do meu trabalho, um ex-patrão meu chegou pra mim e disse, rapaz, vá trabalhar pro fulano. Ele até sugeriu o nome da pessoa e eu ainda lembro, eu não vou aqui dizer o nome. Vá trabalhar pra fulano. É melhor pra você. Fulano vai dar um dinheiro pra você, você em vez de gastar o que não tem, você vai ganhar dinheiro do cara, que você vai dar os votos pra ele vai lhe ajudar financeiramente. Eu digo, mas se eu pensar assim, eu nunca vou realizar meu sonho. Eu quero ser vereador. Eu quero trabalhar por Fortaleza. Olha o sonho aí, então, gente. Vai acreditando no sonho. Eu quero realizar o sonho que não é de hoje. Não é uma motivação. A minha vereança, quando eu entrei, não foi para suceder o meu pai, o meu irmão, o meu tio, que era político e deixou e foi para outro cargo, e o lugar ficou vazio para que eu entrasse. Não, era um lugar que a porta estava fechada e eu que estava querendo abrir essa porta e quero realizar esse sonho. Tua esposa contigo o tempo todo dizendo vai? A minha esposa comigo. A minha esposa acreditava, mas teve, inclusive, assim, eu até entendo, quando ela, uma vez, ela disse assim, até preocupada com as coisas dentro de casa, faltando coisas dentro de casa. Aí ela disse assim, você vai de novo e tal, não sei o que. Eu digo, vou, porque eu tenho fé. Aí ela pegou e disse assim, mas você acha que só com fé ganha a eleição? Aí eu digo assim, é uma grande... mas a fé já é um grande passo. Né? Mas ela não faz... Segura aqui. Eu vou fazer uma chamada para esse momento aqui nosso. Você está falando algo muito forte. Porque a vida pública do dia a dia seria muito fácil você falar aqui da vivência prática da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará ou da Câmara Municipal de Fortaleza, que você presidiu a Câmara Municipal, e de todos os detalhes dos bairros, dos 122 bairros que Fortaleza tem, dos 184 municípios que o Ceará tem. Você tem facilidade de falar. Mas você está abrindo a caixa preta das suas emoções, contando para a nossa audiência. Você já falou sobre isso em algum outro lugar? Contando detalhes dessa forma? Quando eu estou reunido com um grupo de amigos e fazendo um trabalho de apresentação, eu sempre costumo contar essa história. Mas na televisão, para lugar nenhum? Não, na televisão não, porque então, até porque o espaço é curto, né? Não dá tempo. Falei isso em outro podcast, mas não foi, mas assim... Com tantos detalhes, eu vou dizer que nem diz o certo apresentador, põe exclusivo aí na tela que vai dar tudo certo. Olha, você do outro lado aí tá ouvindo a história de um homem limitado, simples, comum, que nem eu e que nem você do outro lado, cheios de sonho, desejo, vontade, começando a entender que na jornada da vida não vai ser tudo muito fácil, não vai ser tudo muito harmonioso, tudo de primeira, que você vai vencer, nada, meu amigo, tem prova, tem luta, tem batalha, tem peleja, e tá aqui ele falando que dentro de casa a mulher chega uma hora, não é? Atenção, esposas, do lado do maridão agora, aí você em casa, que o marido tem lutado, insistido, corrido atrás, e vez e meia a mulher que precisa ser esse ponto de firmeza segura, vai aparecer dizendo, eu não acredito, eu tô fora. A sua mulher não fez isso, mas estava muito preocupada com a condição, pela responsabilidade, estava dizendo, Antônio, e agora, será que vai ser desse jeito, ou nós vamos padecer, o negócio vai ficar complicado? Pois ela falou, ela teve esse momento, mas assim, em todas as campanhas, esteve comigo na rua,
quando a gente saía para fazer o trabalho de porta em porta, ia eu, ia ela, ia minha mãe, que Deus já levou, mas na época minha mãe participava com a gente. Os meus irmãos também acompanhavam. Eu não tinha ativistas, eu não tinha aquelas lideranças que saía comigo fazendo aquele auê de campanha. Era a família. Para você ter ideia, o Renatinho, na época se usava muito cartazes. Sim. E eu mandei fazer, melhor, eu ganhei 5.000 cartazes de um amigo que mandou imprimir esse cartaz para mim. E aqueles cartazes para mim, ele era tão importante que eu tinha que saber usar. Eu não podia pegar aquele cartaz e gastar à toa. Sabe o que eu fazia? Eu saía de casa para fazer as caminhadas de porta em porta, e aí eu levava os cartazes na mão, a minha mãe levava um balde com grude, a minha esposa levava um banquinho de madeira para poder subir se tivesse necessidade. Quando alguém dissesse que podia colar o cartaz, eu mesmo subia no banco, fazia lá o grudezinho lá em cima, bem alto, para que um menino ou alguém desses aí que gosta de destruir o que está feito, arrancar, mas eu deixava na altura bem distante, e eu lá colava o cartaz. Então, assim, a gente mesmo fazia o trabalho de colagem para poder registrar que a gente passou ali, aquela pessoa garantiu que podia botar e o voto ia ser certo e tal, e a propaganda ia ser feita. Muito bom. Então, a gente fazia esse trabalho. Então, dando continuidade aqui para chegar à vitória, porque até então a gente só teve tristeza. Em 2008, já na minha terceira tentativa, e aí não foi no período de campanha, foi um período um pouco antes, mais ou menos nesse período que nós estamos agora, finalzinho de abril, começo de maio. A campanha começava em agosto. Aí eu estava na igreja, nós estamos falando aqui, eu acredito que a maioria do público é um público cristão e acredita naquilo que Deus faz. Eu estava na igreja mesmo, orando, pedindo a Deus um sinal. Eu dizia: Senhor, o Senhor sabe que eu já fui candidato 2 vezes e não ganhei nenhuma das 2. Olha. As minhas condições desse ano não é diferente do ano da eleição passada. É o mesmo Antônio Henrique, as mesmas condições financeiras, sem condições financeiras nenhuma. E eu não sei se é para que se esse desejo, se esse sonho, se essa vontade, ela é apenas minha ou se ela também é sua. Porque se ela vier de Deus, tudo vai dar certo. Amém. Eu queria que o Senhor me confirmasse, para que eu pudesse sair daqui com uma confiança de que eu posso trabalhar, ou então desista, para poder até dizer: não vou mais ser candidato, não. Quando eu orava isso em pensamento, só eu sabia o que estava falando, porque era em espírito, os olhos fechados, boca fechada, cabeça baixa, a oração era a oração totalmente espiritual. Aí o pastor pregando, nesse momento ele estava orando, e ele começa a dizer: você que pede uma confirmação, eu te digo que eu te colocarei no lugar de destaque dessa cidade. Olha. Você será uma grande autoridade. Vá nessa tua força que eu estarei contigo. Olha aí. E você irá servir a muita gente. Aleluia. Então, quando eu recebo essa resposta de Deus, eu saí daquela noite, um culto de quinta-feira, com a certeza de que aquele ano seria o ano da nossa vitória. Vou trabalhar e Deus vai dar vitória. Eu vou trabalhar e Deus vai dar vitória. E o trabalho foi o mesmo. A mesma peregrinação, a mesma caminhada, as mesmas casas, tentando alcançar o maior número possível ali daquele povoado, Fluminense, Planalto Vitória, Presidente Vargas, Parque São José, Vila Manuel Sátio, Aracapé, os bairros ali onde a gente conhece o povo. E aí, quando foi no dia da eleição, às 7h pouco da noite, eu assistindo a apuração na casa de um amigo, bem próximo à igreja onde eu congrego. O nosso culto termina 7h30 para 8h, mas quando deu assim 7h pouco, nesse dia o TRE apurou os votos muito rápido, aí saiu o resultado. 4.702 votos, fui eleito, eu corro para a igreja, quando eu chego o pastor está dando os avisos finais, e eu entro no meio da igreja, peço ao pastor permissão, ele me dá o microfone, eu digo: pastor, fui eleito. Aleluia. E eu vim aqui para agradecer a Deus, porque foi aqui que Deus revelou que eu seria eleito nesse ano.
Vale a pena. Então eu fiz isso no domingo. Eu não estava no culto, porque eu priorizei apurar os votos, saber o resultado. Mas deu tempo de chegar no culto antes de receber a bênção final. Cheguei lá para... E testemunhou aquilo que Deus tinha falado. Para dar o testemunho do que Deus tinha falado. Muito bom. Então, 2008, né? 2008. Tá. E aí, depois disso... A jornada não parou. O nosso trabalho continuou. Aí, na verdade, foi que quando começou o trabalho. Uma das coisas que o povo perguntava para mim, nas campanhas, era o que era que eu tinha feito. E eu dizia, olha, eu não fiz nada. Eu não sou vereador. Eu sou candidato. Agora eu quero que você me dê uma oportunidade. Sim, muito bom. E daqui a 4 anos, se eu não tiver correspondido com as suas expectativas, aí você vota em outro. Perfeito. Me tire e bote outro, mas me dê uma chance. Isso eu disse na primeira, disse na segunda e disse na terceira. E aí a terceira deu certo. Quando foi na minha reeleição, que foi a minha 4ª candidatura, mas a minha primeira reeleição, eu fui reeleito com 13.328 votos. Uau, parabéns. Isso quer dizer que aquilo que eu pedi ao povo, e o povo realmente confiou, o povo viu. Você vai triplicar a sua votação. Durante os 4 anos de trabalho, viu o resultado. E esse resultado foi provado pela urna. A urna mostrou 13.328 votos. Em 2012? 2012. Você sai para ser presidente da Câmara Municipal já em 2012? Não. Aí foi o meu primeiro mandato, né? Aí em 2012 eu fui eleito o segundo mandato. 2016, fui reeleito para um terceiro mandato, 13.401 votos, mantive a mesma votação, muito ainda aumentou um pouquinho. Muito bom. E aí o prefeito, na época, Roberto Cláudio, me convida para ser secretário aqui da Regional 3. Tá. Aí eu passo 1 ano e 10 meses fora da Câmara, venho para a Regional, faço um trabalho aqui na parte executiva, cuidando dessa região aqui da cidade. Sim. E aí eu volto para a Câmara depois de 1 ano e 10 meses, e aí eu converso com meus colegas, com meus pares, e aí eu trabalho o meu nome para presidir a Câmara. Rapaz. E aí com esse apoio, com esse trabalho, obviamente alinhado, o executivo, na verdade os poderes são, cada poder... Sim, tem a sua ordenação, não é? É independente, os poderes são independentes, mas a gente sempre tem uma conversa com o gestor, o executivo. E aí, graças a Deus, eu fui eleito presidente da Câmara. Dos 43 vereadores, apenas um se absteve. Houve um problemazinho na hora, ele se chateou, não votou contra, mas também não votou sim, pediu para votar em abstenção. Foi 42 votos que eu tive para a presidência. Em 2020... Segura aí que essa chegada para a presidência faz sentido da gente bater um papo aqui também, porque do outro lado o povo está ouvindo através do rádio 98.3, no dia de hoje recebendo o deputado Antônio Henrique, deputado do Ceará, do estado do Ceará aqui, contando a sua história, a sua saga. No começo, não é bem difícil, você foi vivendo, ouvindo junto com a gente. Quem chegou aqui agora na TV, no canal 25.1, tem a oportunidade de assistir desde o início no YouTube, porque fica salvo no nosso canal Olhe nos Meus Olhos. Eu, Renatinho Soares, faço questão sempre de receber a sua indicação também do convidado que você quer que ele apareça aqui no nosso programa. O nosso programa tem essa finalidade de levar histórias motivacionais. Claro que cada um tem um nicho, tem uma particularidade, uma especialidade, uma vivência, um lugar de domínio, não é? E hoje nós estamos recebendo um político aqui, deputado estadual do Ceará, Antônio Henrique, falando do começo, do início da sua jornada, abrindo a caixa das emoções e contando tudo. Por que eu fiz essa parada aqui com você, Antônio Henrique? Na chegada da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. Ora, vejamos nós, né, povo da nossa audiência aqui, uma vereança, uma cadeira como vereador já é algo formidável na vida de um homem público. Vereador de uma capital, vereador de uma cidade linda, maravilhosa, abençoada como Fortaleza. Vai para a segunda eleição, repete ali a vitória. Já é um momento de prazer, de alegria, de felicidade, de triunfo. No seu terceiro momento, vai para a reeleição, vence e no meio dessa jornada dos 4 anos, vence também o lugar de maior amplitude dentro da casa, não é, municipal, que é a Câmara Municipal de Fortaleza, a presidência. Nessa hora eu vou perguntar, onde foi que chegou? Teve vaidade, orgulho, teve aquele pensamento de cheguei aqui, sou o cara. Como é que você fez para... se isso teve, como é que você fez para vencer? Se não teve, o que é que te resguarda, o que é que te protege desse lugar que é extremamente perigoso na vida do político?
Renatinho, eu convido você, e aí aqui eu falo isso não para me vangloriar, e aos ouvintes que estão nos assistindo, os telespectadores, quando tiveram a oportunidade, fazer uma visita à Câmara Municipal. E chegando lá tem muitos servidores antigos, servidores que estão lá há muitos anos, e pergunta aí lá para os servidores da casa quem foi o presidente Antônio Henrique. E eu estou dizendo isso por quê? Porque quando eu assumi a presidência da Câmara, eu sempre busquei muito seguir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que é a simplicidade, a humildade, o bom trato com as pessoas, o cuidar das pessoas. E eu fui conhecido, me tornei inclusive presidente, conhecido como o presidente que as portas da presidência estavam sempre abertas. Olha aí. Porque eu sempre recebi todo mundo. Tem um episódio que eu gosto de registrar, isso para apenas testemunhar de algo que para mim, eu fiz e continuo fazendo para mim na maior naturalidade. Em um evento, e foi exatamente no mês de maio, quando nós estávamos celebrando o Dia das Mães, nós reunimos todas as mães, as mulheres da Câmara no auditório, e lá a gente deu uma palestra para elas e tal, trouxemos algumas pessoas para fazer uma palestra, eu fiz a abertura, fiz o fechamento, e quando terminou, aí uma das mulheres do setor da manutenção, dos serviços gerais, da limpeza da casa, e é onde tem um bom número de pessoas que trabalham lá, a maioria mulheres, chegou para mim e disse: presidente, nós não sabíamos que nós tínhamos oferecido um café. Sim. Só que um café da manhã, mas isso já tinha tomado a manhã quase toda. Aí ela disse: presidente, nós não sabíamos que o senhor ia fazer essa homenagem para nós aqui. E aí nós programamos lá no nosso setor um almoço. E gostaríamos de lhe convidar para participar conosco desse almoço. Aí eu disse para elas, pois olha, para elas, né, que na verdade foi um convite feito por uma delas. Eu digo: pois faz o seguinte, vocês vão para lá, agora que é 11 horas, eu vou atender um pessoal aqui no meu gabinete, quando for meu dia eu desço. Meu dia eu desci lá para o departamento, onde elas estavam reunidas, e lá estava realmente sendo servido um almoço. Perguntaram se eu queria dar uma palavra, eu disse que sim, dei outra palavra para elas, e uma delas começou a chorar. Aí eu perguntei, aí ela chorando, na verdade, ela disse: presidente, eu posso dar uma palavra? Eu digo: pode, a festa aqui é de vocês, eu estou aqui como convidado. Aí ela disse: não, presidente, é porque eu estou aqui há 20 e tantos anos, e nenhum presidente veio aqui no nosso setor participar conosco de um momento como esse. E o senhor veio. O senhor é uma pessoa que passa pelos corredores e nos cumprimenta. O senhor pega na nossa mão. O senhor pergunta como nós estamos. Nós que somos apenas um zelador, uma zeladora da casa. Eu disse para elas: olha, eu estou fazendo isso, não estou aqui falando de ninguém que passou, nem ninguém que vai vir. Claro. Mas eu quero lhe dizer, isso eu dizendo para elas, eu quero lhe dizer que vocês não são melhor, eu não sou melhor do que vocês. Muito bom. Nós somos todos iguais. Eu tenho um papel aqui que é fundamental, que é cuidar, que é presidir, que é administrar essa casa. Mas o meu papel é tão importante quanto o de vocês. O de vocês é tão importante quanto o meu, que é de cuidar, de zelar. Então, para mim, isso aqui é algo muito natural. Então, assim, eu não sei se isso responde a sua pergunta. Claro. Como foi que chegou à presidência? Que, de fato, você presidir a Câmara Municipal de Fortaleza, é bom lembrar que Fortaleza é a 4ª capital do país. Perfeito, é por isso que eu fiz a 4ª capital do país. E eu cheguei na presidência desse poder. Inclusive, no meu segundo mandato, eu fui eleito por unanimidade. Foi os 43 vereadores, como na primeira vez também foi, apenas com exceção daquele. Então você teve 2 mandatos como presidente? Eu tive 2 mandatos como presidente. São 2 anos cada? 2 anos cada, porque eu fui reeleito vereador em 2020, com 15.480 votos, e aí fui reconduzido à presidência. Olha. Pelos 43 vereadores me reconduziram à presidência da casa. Você estava como presidente até que ano? Final de que ano? No final de 2000, eu saí da presidência para ir para a Assembleia.
Rapaz, a vitória é uma atrás da outra aqui, e aí quando você pergunta, se responde sobre esse fato de que o poder ele é transitório, efêmero, passageiro, vez e meia as pessoas esquecem disso e deixam um valor, um superego, não é? Uma estima a mais entrar, fazendo com que o homem público perca o valor das coisas do início. E você me respondeu, está trazendo uma história aqui que é importante ser dita. Eu acho que o passo que governa você é entender que é limitado e dependente de Deus. É mais ou menos isso? Eu sei que a minha vida ela é direcionada por Deus. Então, assim, eu procuro sempre obedecer àquele que me deu as oportunidades de fazer aquilo que eu estou fazendo. Então eu sei que o nosso Deus, ele é um Deus que cuida de todos nós e ele não quer que eu, você e ninguém seja superior a qualquer outra pessoa. Obviamente nós temos nossas tarefas, nós temos nossos papéis, cada um tem que cumprir com o seu papel, sim, mas em termos geral, a gente tem que olhar para as pessoas e dizer assim, nós somos todos iguais. 2022 você vence para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Foi. Aí em 2022, eu já no meu quarto mandato como vereador, no meu segundo mandato como presidente, e aí eu vejo as oportunidades que daria para que eu fosse candidato a deputado estadual. E aí deu certo, aí não foi 3 tentativas não, foi a primeira. A gente chegou lá com 67 mil votos, 148, no caso 67, 148, com 53.210 só aqui na capital. Muito bom. Atenção você aí, dos 53 mil, quase 54 mil que votaram com ele na capital, e do restante aí, que 64, quase 65 67. Mil. Perdão, 67 mil. Aí tem gente aqui. Atenção você que foi eleitor do Antônio Henrique. Obrigado pela audiência toda aqui. Tem uma nação, não é? Um castelão desse aí cheio, mais do que um castelão desse cheio de torcedores aí. O castelão era o meu discurso que eu fazia nas minhas reuniões de campanha em 2022. A gente já tinha um pouquinho de noção de quantos votos nós precisaríamos para ser eleito dentro do partido. E aí a conta sempre era ali no entorno de 60 mil votos. Sim. Então eu ia para as reuniões, aí eu dizia para a turma que estava lá... Eu preciso de um castelão. Pessoal, eu quero que vocês me ajudem, porque eu preciso de um castelão cheio. Olha só o que é um castelão lotado de gente. Ceará e Fortaleza. Eu não consigo conversar com 60 mil pessoas. Mas com vocês fazendo isso por mim, eu consigo chegar lá. Muito bom, parabéns. E aí deu certo. Avançou e avançou muito. O tempo do programa aqui, quanto tempo eu tenho ainda, meu amigo Ednardo? Ao vivo, televisão, rádio, YouTube, recebendo hoje deputado estadual do Ceará, Antônio Henrique. Está contando a sua saga, a sua história. O nosso programa é diferente, meu amigo. Em outros programas, a turma vai perguntar: e aí, como é que tá o movimento? E aí, Ciro é candidato ou não é candidato? E tal e coisa. Eu tô no minuto 48, nós vamos até os 55. Tem algum tempinho ainda aqui. Eu quero fazer perguntas sobre esse ambiente político nacional rápido. A gente faz uma síntese, o que é que você está sentindo aqui, o que é que você pensa nacionalmente e o que é que você pensa para o estado do Ceará, porque esse ano, 2028, ainda vai demorar para quem quer ser candidato a vereador. 26 é agora, outubro, são numa carreira veloz, que nem diz o cearense, 6 meses, ou menos que 6 meses, para o período eleitoral acontecer, que acontece lá em outubro desse ano, 2026. Eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, que são 2 senadores que você, eleitor do outro lado, vai ter que votar prestando o seu direito aí, ainda governador e presidente. Então vamos lá. Nacionalmente, o que é que você está pensando? Você vê o Brasil hoje, o Brasil, o país do sonho de todos os brasileiros? Eu vejo o país como uma nação que está polarizada, continua, isso não é de hoje, já vem de algum tempo, então nós temos aí 2 lados que espero que a gente consiga escolher o melhor lado para governar o nosso país. Então, é uma disputa bem polarizada, mas que, infelizmente, o que nós estamos vendo aí são resultados de, talvez, escolhas que foram feitas, obviamente, respeitando cada um, mas que o Brasil hoje está sofrendo muito com a política que nós estamos vivendo. Muito bom. Vamos para o cenário do Ceará.
Ceará é essa terra, e aí você andando os 184 municípios como deputado estadual, percebe, vê. O que você acha do nosso Ceará nos dias de hoje? Se existe um clamor social, se o povo está no meio da rua reclamando, o povo está potencializando isso, não é isso de verdade? Está mais tranquilo? Como é que você vê o Ceará? Você que atende pessoas, aperta a mão, olha no olho, o que você sente do nosso Ceará? O Ceará hoje é um estado que o povo anda com medo, o povo não tem mais coragem de sair de casa. E aí eu não falo apenas aqui da capital, mas eu falo também com as pessoas que moram no interior. Geralmente no passado as pessoas já tinham medo da capital, da cidade grande, porque realmente cidade grande sempre tem mais problemas, mas no interior era sempre muito mais calmo. E hoje essa tranquilidade já não existe mais em lugar nenhum, nem mesmo naqueles pequenos distritos que tem afastado das sedes das cidades do interior. Então é um estado que o povo anda com medo, é um estado que as pessoas hoje estão aí sofrendo na fila de espera para fazer uma cirurgia ou até mesmo para fazer um exame, um procedimento que foi solicitado por um médico, às vezes até de um posto de saúde. É um estado que a educação era uma educação que estava subindo, e hoje a gente está vendo a educação descendo, não mais subindo como era antes. Enfim, é um estado que a gente espera que haja mudanças, para que o povo volte a sonhar, para que o povo volte a ter esperança. Infelizmente, essa é a situação do estado do Ceará nos dias de hoje. Nós temos mais um tempo aqui, eu quero aproveitar para falar um pouco da sua amizade com o possível candidato a governo do estado do Ceará, Ciro Ferreira Gomes, que é esse nome hoje aí do outro lado, o governador que vai tentar a sua reeleição, Eumano de Freitas. Eu quero falar da sua amizade, porque há alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de sentar e jantar na mesa com o Ciro, eu lembro muito bem disso, e ali o Ciro não tinha vencido a eleição, mas você estava firme, amigo, parceiro. Essa relação com o Ciro é uma relação de muito tempo, é uma relação que você mesmo fala por onde passa, que o Ciro faz parte da sua história. Inclusive, nós começamos esse nosso bate-papo aqui falando do início de quando a gente sonhava em ser vereador e eu ia para os comícios. Lembra que eu falei que eu ia para o showmício do Tasso, claro, que eu ia para o showmício do Ciro prefeito, para o showmício do Ciro governador. Tem uma cartinha para o Ciro também? Não, eu só escrevi para o Tasso. E na época era para ouvir o Ciro e o Tasso, essa turma toda falar. Obviamente naquele tempo eles não me conheciam. Tá. Mas depois, exatamente por eu sempre acreditar nesse projeto dele, e a gente procurou estar mais perto. Então, hoje eu posso dizer que tenho realmente o Ciro como um amigo, assim como eu acredito que ele também me tem como um amigo pessoal. Nós temos procurado sempre dialogar, estamos sempre conversando, e votei no Ciro a vida toda para presidente da República, porque tenho certeza que ele era a pessoa mais preparada para governar essa nossa nação, mas que não foi o escolhido, e agora nós estamos tendo a oportunidade, ainda não foi lançado nada, ainda nem ele se apresentou como pré-candidato, mas eu tenho certeza que para a gente resgatar a história do Ceará, para que a gente possa colocar o estado do Ceará no rumo certo, no caminho certo, a gente espera que o Ciro venha enfrentar esse desafio. E eu tenho certeza que ele vai já daqui a pouco fazer essa declaração, porque ele já está, ele é consciente disso, e ele também quer o melhor para o nosso estado. Então, 2 minutos está faltando para o nosso programa. Você tem alguma coisa que você quer falar que não falou ainda? Tem 2 minutos aqui, fica à vontade. Quero, eu ia falar. Eu quero terminar citando aqui uma passagem bíblica que diz aqui no Salmo 113, no versículo 7 ou 8, que o salmista diz: ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Então o salmista aqui, ele fez ele trouxe aqui uma fala que eu me vi e me vejo dentro desse contexto. É a palavra que norteia a sua vida. É a palavra que norteia a minha vida. Ele levanta do pó o pobre e do monturo o ergue necessitado. Eu me vejo como esse pobre que estava lá no monturo ali, e ele me fez sentar
com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Eu fecho aqui essa minha reflexão dizendo desse momento que eu era presidente da Câmara, hoje sou deputado estadual, quando foi oferecido um almoço para o governador lá na FIEC, e lá naquele almoço tinha uma mesa posta para as autoridades, muitas autoridades, mas tinha uma específica. E nessa mesa estava lá uma placa para o governador, um assento para o prefeito, outro para o presidente da Assembleia, outro para o presidente do Tribunal de Justiça, outro para o senador, e ali uma cadeira nessa mesma mesa para o presidente da Câmara, Antônio Henrique. Então eu me vi ali como uma resposta de Deus, ali sentado naquela mesa, junto com o povo que governa a nossa nação, o nosso estado. Parabéns pela história. Eu acredito que você do outro lado também aí recebeu parte dessa história como uma rota para você seguir acreditando nos seus sonhos, tendo certeza, a valorização da família, a importância de querer servir, a dedicação de acreditar nos sonhos quando recebe uma missão. Cara valente, esse Antônio Henrique, deputado estadual do Ceará. E aí o tempo passou rápido. Eu quero dizer que eu fico muito feliz que você emprestou seu tempo vindo aqui. As portas estão abertas, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que você aí seja útil por onde passar, meu amigo. Esse é o meu desejo. Muito obrigado, agradeço aqui a oportunidade. E só para finalizar, o outro sonho de me formar, quando eu ganhei para vereador no primeiro mandato em 2009, fiz uma faculdade e consegui o curso de administração de empresa. Muito obrigado. Tá focado e não vai parar não. Deve ter mais sonho por aí, né? Tem mais sonho. Vamos lá, minha gente, olha. Deus abençoe você. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Agradecendo o seu carinho no rádio, você continua, vem aí a oração com o missionário Ivan Cruz, para abençoar a sua vida, uma oração daquelas que o Senhor tem feito grandes milagres e muitas são as pessoas que têm testemunhado. Não desliga, na TV você continua também acompanhando a nossa programação e a hora que você quiser olhar nos meus olhos, é só apertar o play aí do YouTube. Um abraço, minha gente, fica com Deus, tchau, tchau e até amanhã.